Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus que está me assistindo agora. Seja bem-vindo, você que está visitando nosso canal. Seja bem-vindo ao canal. Eu quero trazer uma mensagem para todos os jovens neste dia de sábado. Nessa tarde eu quero deixar uma palavra para vocês. Eu já falei sobre essa palavra, eu quero comentar novamente. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 16, que diz assim: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O escritor aos Hebreus ele escreve aqui dizendo assim: ninguém seja profano ou fornicador como foi Esaú. Você que conhece a história de Esaú e Jacó, eram os filhos de Isaac, os dois primogênitos, dois filhos de Isaac. Eram gêmeos, o mais velho era Esaú, e a Bíblia diz que Esaú era homem de caça, homem do campo, e era perito na caça. Mas Jacó, ele gostava de ficar na tenda, junto com sua mãe, e a Bíblia diz que Jacó era amado por sua mãe, Rebeca, porque ele gostava da tenda. Mas Esaú era amado pelo seu pai Isaac, porque Isaac ele gostava da caça do seu filho mais velho, Esaú. Nós aprendemos com a Bíblia, com a palavra de Deus, jovem, você que está me assistindo, você que é jovem, que você conhece a palavra de Deus, no Salmo 119, e versículo 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, na palavra de Deus, nós observando ela, nós aprendemos a ser melhor na presença de Deus, a ser um crente melhor, a servir Jesus melhor através da sua palavra. Quando nós olhamos para a história de Esaú e Jacó, esses dois irmãos gêmeos, mas Jacó ele se destaca, porque Jacó ele queria ser abençoado. Ele queria a bênção de seu irmão, mas o direito da primogenitura era para Esaú, o seu irmão. Mas a Bíblia diz que Jacó, ele queria ser abençoado. Mas nós observamos que Esaú, em um dos dias de caça, Esaú estava caçando. Esaú chega em casa e estava muito com fome, estava cansado, vindo do campo, do mato, estava bem cansado. Mas então ele chega, cansado, e Jacó se aproveita. Exato momento que Esaú chega na sua tenda, lá estava o seu irmão Jacó. Ele estava preparando um prato saboroso, um guisado vermelho, de uma carne vermelha, de algum animal, de uma carne vermelha, muito saboroso o guisado, o cozido. Então Esaú ele sente o cheiro do prato. Jacó estava preparando aquele guisado saboroso, ele vê. Quando ele vê, ele falou bem assim, ó: meu irmão, me dê um pouco desta comida. Me dê um pouco desse guisado, porque minha alma está desfalecendo, estou muito faminto, estou muito cansado. Aí Jacó, olha a estratégia de Jacó. Olha, Jacó falou bem assim para ele: olha, tu me vende a tua primogenitura? Se hoje tu me venderes o direito da tua primogenitura. Tá aqui, meus irmãos, ó. Quando ele fala no capítulo 25, ó, capítulo 25, e verso 30, diz assim, ó: e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Por quê? Porque o prato era vermelho e ele estava cansado. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Jacó fez uma proposta. O que eu aprendo com um jovem cristão que está servindo a Deus é que Satanás ele faz proposta, ele te dá pratos, ele oferece algo para você, que para você no momento você acha que é bom e que é certo, mas você pode acabar perdendo a presença de Deus, perdendo o que Deus tem para a tua vida. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para quem me servirá logo a primogenitura? Ora, Esaú, ele desprezou o seu direito. O direito era de Esaú, o direito era dele de ser abençoado.
Por isso que tem muitos jovens que perderam a bênção de Deus, perderam aquilo que Deus tinha para a vida dele, porque ele estava na casa do Senhor, mas só que apareceu o quê? No exato momento, apareceu uma proposta e ele escolheu. Tudo depende da escolha. Observe que Esaú escolheu rejeitar o seu direito. Era dele, mas ele rejeitou. Por quê? Por causa de um momento de delícia, de prazer. Por causa, na hora da comida, ele estava com fome. Nós observando que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites e foi levado. O Evangelho de Lucas também resiste essa passagem. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado. Deus te leva às vezes para ser provado. Jesus foi provado, só que Jesus foi aprovado. Quando Satanás viu que Jesus teve fome, o texto diz assim, jejuado 40 dias e 40 noites, terminados esses dias, Jesus ele teve fome. Por quê? Porque Jesus estava no corpo como este, no corpo material, no corpo físico, ele sentiu fome. Foi nesta hora que Satanás aparece. Nós observamos pela palavra de Deus que no momento de fragilidade, que Satanás vê que você está frágil, que você está cansado, é aí que ele vai e aparece com manjar. Ele aparece com alguma coisa para te oferecer, para tirar você dos caminhos do Senhor e te fazer pecar. Mas vigia, porque como o apóstolo Pedro diz, no capítulo 5 de 1 Pedro, 2 Pedro, carta de Pedro, ele diz, olha, Satanás ele está ao redor, bramando como leão, buscando quem ele possa tragar. Jovem. Então Satanás ele quer tragar, ele quer nos tirar da presença de Deus, ele quer que nós percamos a promessa de Deus, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque ele sabe, se tu continuar a servir a Jesus, a estar nos caminhos do Senhor, ele sabe que Deus vai te abençoar e vai fazer de ti vaso de honra na presença do Senhor, e é por isso que ele tenta parar a tua caminhada. Quem lembra de José? Você lembra de José na Bíblia? Quando ele estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar se oferece para ele. A mulher de Potifar diz assim para José, José, deite comigo agora. E José estava lá como o quê? Como servo. Mas ele obedeceu? Não. Ele disse de maneira nenhuma fazer isso, porque o Senhor está vendo, e nada encoberto diante do Senhor, o meu Deus que eu sirvo. Então ele sabia que Deus estava vendo de tudo, e ele preferiu o quê? Ele escolheu fazer a vontade de Deus e rejeitar a sua vontade. Ele fez a vontade de Deus, ele foi injustiçado, só que ele foi honrado como governador do Egito. Por quê? Por causa da obediência a Deus. Quando Jacó, ele engana, ele e a sua mãe Rebeca, engana o seu pai Isaac, mas ele foi abençoado. Ele foi abençoado. E Esaú perdeu a bênção, não deu valor à bênção, não valorizou o que Deus tinha para ele. Tem muitos jovens hoje, quero falar essa palavra para você, jovem. Tem muitos hoje que não estão valorizando o que Deus tem para a tua vida. Valoriza. Se você não valorizar, e você sair da presença de Deus, Deus vai abençoar o outro. Porque Jacó abençoou foi Jacó. Esaú tinha direito, mas ele não valorizou. Entendeu? Mas Jacó, ele queria. Ele tinha sede, tinha fome para ser abençoado. Deus abençoou ele. Ele tinha desejo de receber a bênção da primogenitura. E ele foi abençoado. Deus abençoou ele. E ele foi fazer parte da descendência de Abraão. Porque a promessa era na semente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus já tinha todo um projeto. E nós observamos a palavra de Deus que o que está escrito na lei é sombra dos bens futuros. O escritor aos Hebreus falou que o que está aqui no Antigo Testamento é sombra dos bens futuros. É para nós tirar como exemplo para nossas vidas. Tirar o quê? O exemplo para poder, aquele que fez o errado, para poder nós fazer o certo. Aprender com o certo, e quem fez o certo e quem fez o errado. Nós temos que aprender com o erro do outro, para não errar no mesmo erro que o outro errou. Então essa palavra a você, jovem, valorize o que Deus tem para a tua vida, não sai, não te desvie dos caminhos do Senhor. Deus tem o melhor para a tua vida. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele vai trabalhar na tua vida de uma maneira especial. Deus recompensa a tua vida, você que está me seguindo aí no canal. Se você gostar do vídeo, fica à vontade para deixar o seu gostei, compartilhar se você quiser. Eu quero ler mais uma vez o texto, Hebreus 12:16, que ninguém seja fornicador ou profano como foi Esaú. Não seja como Esaú. Vamos ver um mau exemplo.
Nós aprendemos com o quê? Com o mau exemplo de Esaú. Esaú não deixou um bom exemplo, mas um mau. E nós aprendemos com o erro de Esaú. Não valorizou a bênção de Deus. E Jacó foi abençoado, seu irmão mais novo foi abençoado. Porque valorizou, porque queria ser abençoado. E Esaú falou que me valerá a bênção da primogenitura. Nós sabemos que tudo é questão de escolha, irmão. Jovem que está me assistindo. Muitas escolhas na nossa vida, existe a lei da semeadura. O que o homem plantar, ele vai colher. O que o homem plantar, ele vai semear, ele colherá. Existe a lei da semeadura. E o que você planta vai determinar o que você vai colher no futuro ou no teu presente. E nós aprendemos com a palavra de Deus. Olhar o bom exemplo e o mau exemplo para aprender. Como purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a tua palavra, conforme está escrito, Salmo de número 119, versículo 9. Observando conforme a tua palavra. Nós observamos a palavra de Deus e nós aprendemos. Observamos que quando Deus escolhe Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, para edificar o templo, ele edifica o templo do Senhor. O templo é edificado, o templo de Salomão. A Bíblia diz que ele oferece mais de 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos de bois. Mais de 1000 holocaustos como oferta. Ou seja, o incenso era para Deus, era uma oferta para Deus. Então Deus desce com uma nuvem de glória dentro do templo. Os sacerdotes não conseguem ficar de pé dentro do templo do Senhor, porque a glória de Deus desceu, tomou a casa. Deus tomou e Deus disse, olha, santifiquei este lugar para pôr nele o meu nome. Está santificado o templo de Salomão. E o meu povo que me clamar neste templo, eu então ouvirei dos céus. Sararei a sua terra, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar a mim. Então Deus se manifesta e fala com o rei Salomão, dizendo, Salomão, pede o que tu me quiser, Salomão. Pode pedir e eu te darei. Olha o que Salomão pede. Para pedir algo a Deus, você tem que escolher o que você quer. Salomão escolheu uma coisinha só. Ele pediu sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Ele pediu sabedoria a Deus para poder governar a grande nação de Israel. E a Bíblia diz que o Senhor então falou para Salomão, Salomão, como tu não me pediste riqueza, prosperidade, tu não pediste nada disso, mas tu pediste somente sabedoria. Tu serás o homem mais sábio da terra. Antes de ti não houve, e depois de ti não haverá um homem mais sábio como tu. Então Deus fez a promessa. Assim como Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus falou, eu vou te dar sabedoria. Deu sabedoria para Salomão, e Salomão foi o homem mais sábio. Ele disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, mas Salomão errou, Salomão pecou, pecado de idolatria, pecado de prostituição, Salomão errou. Mas eu quero que você entenda, o que Deus prometeu, o que Deus falou para Salomão, ele cumpriu. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele cumpriu o que ele tinha falado para Salomão, ele cumpriu. Apesar de Salomão ser infiel ao Senhor. Deus cumpriu o que ele tinha. Porque o Senhor ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo. Ainda que somos infiéis ao Senhor. Ele é fiel e ele permanece sendo fiel. Então guarda esta palavra para você, jovem. Não desista dos caminhos do Senhor. Deus tem te abençoado grandemente. Não desista, não saia da posição. Deus tem o melhor para a tua vida, para a tua história, para o teu presente, para o teu futuro. Deus tem o melhor. Permaneça no caminho do Senhor. Seja como Jacó. Queira ser abençoado pelo Senhor. Não rejeite o teu direito de ser abençoado por Deus. Não negocie a promessa. Não negocie a bênção de Deus, a promessa de Deus, a presença de Deus por momentos passageiros. Por momentos de prazeres da carne. Como diz o apóstolo Paulo, mortificai vossos membros, andai pelo Espírito e não segundo a carne, porque há uma batalha em Gálatas capítulo 5, a carta de Gálatas no capítulo 5, Paulo está falando acerca dos dons, do fruto do Espírito e do fruto da carne. Ele fala que há uma guerra entre a carne e o Espírito. Deus, o Espírito que nos atrai para a presença de Deus, fazer a vontade de Deus, orar e estar em comunhão com Deus, mas a carne, ela nos inclina ao pecado, porque é a velha natureza adâmica, a natureza do pecado. Deus abençoe tua vida grandemente. Olha, lembre do exemplo de Esaú e o exemplo de Jacó. O bom exemplo de Jacó, o mau exemplo de Esaú, que rejeitou
o seu direito de primogenitura. Mas Jacó, ele quis ser abençoado e foi abençoado. Deus abençoe tua vida grandemente. Lembra de Hebreus 12:16. Não seja como foi Esaú. Não seja profano nem fornicador como foi Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. Ele vendeu por quê? Por um prato de lentilha. Somente por um prato de lentilha. Somente por um momento de satisfação.